A Rádio Brigântia está a entrevistar os presidentes eleitos nas últimas autárquicas e connosco hoje temos António Pimentel, o autarca da Câmara Municipal de Mogadouro. Presidente, obrigada desde já por ter aceito o nosso convite para esta entrevista e começava por lhe perguntar, conseguiu mais um mandato e com o dobro da votação. O que é que isto significa e como é que reagiu a este resultado? Ora bem, eu gostaria de começar por lembrar que eu desempenhei aqui funções durante 12 anos como vereador em regime de permanência, um período vasto onde pude efetivamente fazer um trabalho vastíssimo neste concelho. É evidente, considerando que na política há ciclos, em 2013 o resultado não foi assim tão favorável e, portanto, fui para a minha vida privada. Quis o partido assim que em 2022, portanto, regressasse e fosse novamente candidato. Eu creio que já nessa altura veio ao de cima um bocado o trabalho desenvolvido enquanto vereadora da Câmara Municipal. O que nos permitiu, portanto, durante e ao longo destes 4 anos, pela experiência, pelo trabalho realizado e também pela equipa que me acompanhou, fazer um bom trabalho durante estes 4 anos, que nos conduziu, efetivamente, nas últimas eleições, de dia 12, a um resultado histórico em Mogadouro, onde atingimos a votação de 61,44% dos votos, isto é, um diferencial em relação ao segundo partido mais votado de cerca de 2.000 votos. Penso que radica fundamentalmente nestas duas questões. Trabalho realizado enquanto vereador, mas também o trabalho desenvolvido durante os últimos 4 anos, que, em minha opinião, foi um trabalho que eu considero notável, na medida em que a experiência me permitiu arrancar logo no primeiro ano com várias situações, que encontrávamos fundamentais para o desenvolvimento do Concelho, quer ao nível dos apoios às pessoas, quer também ao nível das infraestruturas que ainda faziam falta a este Concelho. E, portanto, acho que foi feita uma análise das pessoas que valorizaram, sobretudo, o trabalho e a dedicação do Executivo e, concretamente, também, e nomeadamente, do seu Presidente. Durante os últimos 4 anos houve obras estruturantes, e recandidatou-se, por isso mesmo, para dar continuidade a este trabalho. O que é que está projetado para este próximo mandato? Candidatei-me para dar continuidade porque, efetivamente, eu considero que 4 anos é muito pouco tempo para poder implementar, digamos, uma política nossa, enfim, que concebemos para o território. Apesar dos 12 anos como vereador, foi numa altura em que ainda era preciso infraestruturas básicas. E aí deu-se a resposta que se devia dar. Ao longo destes 4 anos, as nossas preocupações foram outras já. Foi no campo do apoio às pessoas, porque depois de uma pandemia, depois de uma crise financeira, as debilidades sociais eram de tal maneira que entendemos que a nossa prioridade devia ser criar uma série de regulamentos que nos permitissem apoiar as pessoas em todas as suas vertentes, desde ao nível social, do apoio à deslocação das pessoas aos hospitais, desde o apoio no pagamento integral de creches, jamas e infantário, assim como fichas escolares, no apoio à criação de emprego para suster a saída das pessoas, desde o apoio aos agricultores, que também viram, de certo modo, ampliado o apoio que a Câmara Municipal já vinha dando, e, portanto, a par disso, naturalmente que havia infraestruturas que era necessário implementar, e a experiência
permitiu-nos não esperar, sobretudo, que o Programa Comunitário 2030 entrasse em funcionamento para nós avançarmos com os projetos que entendíamos que eram estruturantes. E, sem dúvida nenhuma, uma gama de projetos considerável, projetos com custos elevados, mas que, dada a situação também financeira da Câmara, nos permitiu avançar imediatamente. Por isso, conseguimos, para além de acabar e de concluir algumas obras que estavam em andamento, embora com pouca execução, concluir essas obras e lançar projetos e concluir projetos durante os 4 anos. E aqui devo lembrar que foi dito pela própria CCDR que Mogadouro foi o primeiro concelho do Norte a inaugurar uma obra do 2030. Portanto, avançamos sem perder tempo para a concretização de políticas sociais e, ao mesmo tempo, também com projetos que considerávamos estruturantes para o concelho. Dentro desses projetos, já também falamos na educação e há também aqui, houve um problema, não foi um problema, mas houve mais crianças, o que significou menos lugares nas creches e está também já projetado a criação dessa creche, certo? Esse, apesar de ser um problema aparentemente, para um autarca, é sem dúvida uma satisfação, porque pela primeira vez, mesmo depois de termos apoiado a ampliação da creche existente, atingimos uma situação em que não temos creche para os nossos alunos. O que quer dizer que as políticas sociais que criamos deram os seus frutos, visto que a natalidade aumentou no nosso concelho, e isso só me pode deixar satisfeito. De maneira que daí considerarmos e termos já como primeira prioridade para os primeiros meses do ano que vem a criação de uma creche municipal. Devo dizer que o projeto está já em fase de conclusão, já tem o parecer favorável também da Segurança Social e, portanto, logo que o plano de atividades para 2026 esteja aprovado, será lançado o concurso para as respectivas obras. Mas este é apenas uma amostra, digamos, daquilo que temos pela frente, não é? Eu ainda agora estava de volta do plano de atividades e estava a ver como é que podia enquadrar e formatar o plano de atividades para enquadrar, digamos, o volume de obras que temos para incluir e quase todas elas financiadas. E isto também é bom referir que se deve em grande medida ao facto de neste momento termos um volume em execução enorme e obras essas que nem sempre, a exemplo do que acontece noutros concelhos, os empreiteiros têm capacidade de resposta para a execução, o que quer dizer que, devido à falta de capacidade dos empreiteiros, as obras vão sofrendo algum atraso e por isso que vão transitando também de ano, o que me cria algumas dificuldades no enquadramento dos projetos que temos disponíveis e prontos a avançar para 2026. Muito bem. Ainda falando neste tema, a natalidade aumentou, mas o despovoamento continua a ser uma realidade destes concelhos. Mas para isso também foram criadas medidas e apoios também para fixar a população e também para gerar emprego. Isso é uma medida que irá continuar nos próximos 4 anos? Todas as medidas que implementamos nos últimos 4 anos, todas elas são para manter apoio a creches, AMAs, infantários, portanto que é tudo gratuito. Apoio à sanidade animal a 100%. Apoio à criação de emprego, 5.000 euros por cada posto de trabalho, mais os 23% que o empresário suporta com a Segurança Social. Portanto, todos isto que implementamos e que está em execução,
vai se manter nos próximos 4 anos. Pelo contrário, vamos ainda procurar, nomeadamente no apoio aos agricultores, alterar o regulamento para ver se conseguimos criar alguma dinâmica no setor agropecuário, com vista também à viabilização do matadouro municipal, que se encontra em fase final de construção. Exatamente, eu também ia chegar a essa obra que foi estruturante neste último mandato. Quando é que estará finalizado? Já há uma data prevista? Ora bem, o matadouro pode vir a ser uma obra estruturante. De qualquer maneira, também gostaria de deixar claro perante as pessoas que o matadouro é sempre um investimento de risco, seja ele em Mogadouro ou noutra parte qualquer do país. Todavia, Mogadouro é um concelho com potencial agrícola ainda muito grande. Tem-se vindo a adaptar ao longo dos anos, passou do cereal à produção de leite e neste momento à produção de frutos secos, mas também à produção animal. E é sobretudo essa vertente que nós estamos a querer apoiar e dinamizar, porque consideramos que, tendo o ciclo completo da produção ao abate, à transformação da carne, nos poderá permitir fazer do matadouro uma alavanca, mais uma alavanca para o desenvolvimento do setor agropecuário. Agora, é preciso ter a noção que é sempre um investimento de risco que não vai gerar receitas certamente para o município, mas que poderá criar postos de trabalho, poderá apoiar e dar sustentação, digamos, ao setor, que é um setor que forçosamente terá que ganhar dinâmica em todo o Planalto Mirandês. E potenciar Mogadouro agora que também é uma cidade, que foi elevada a cidade. Isto era um objetivo? E que também agora terá de... Como é que vai potenciar a cidade, neste caso, para se manter com este estatuto? Eu creio que foi um passo certo que Mogadouro deu. Apesar de muita gente não o considerar impossível esse objetivo, eu acho que nós fizemos as coisas bem feitas e até num curto espaço de tempo, provavelmente o menor tempo que alguma vila levou a chegar à cidade, conseguimos esse objetivo. E eu quero dizer que já é notório o interesse por Mogadouro desde que Mogadouro passou a cidade. E para mim é provavelmente dos factos mais relevantes a que tenho vindo a assistir nos últimos meses. E digo relevante porque Mogadouro, neste momento, a nível de infraestruturas, é um concelho bem dotado. A nível agrícola, tem uma agricultura tradicional, mas também agricultura de ponta, portanto, e falta-lhe alavancar um setor que tem que ganhar dimensão, tem que ganhar expressão, que é o desenvolvimento turístico da região. Ora, acontecia que até aqui, e acontece ainda hoje, Mogadouro não dispõe de uma sequer, para além de uma unidade hoteleira com 20 e poucos quartos, portanto não dispõe de capacidade para receber as pessoas. Ora, aquilo que vinha acontecendo em Mogadouro é que a atividade desenvolvida, os eventos, tudo isso no concelho são permanentes, são eventos de grande relevância, mas depois os visitantes tinham que ir dormir aos concelhos vizinhos. Portanto, esta elevação à cidade tem-me aportado informação extremamente importante, em que há empresários a manifestar interesse em investir em unidades hoteleiras. E, portanto, nessa medida, resolvido esse problema, Mogadouro irá dar um salto extraordinário. E por isso posso dizer já neste momento que se encontra em concurso público, através da asta pública, o espaço do edifício do Ministério da Agricultura para os empresários que quiserem investir numa unidade hoteleira. Esse é um aspecto. E pelos contactos que tenho tido, naturalmente, e não tenho dúvidas que vai haver empresários disponíveis para o efeito. A par disso, também tenho tido algumas abordagens no sentido de concluir
2 investimentos que, por força das circunstâncias, e não vale a pena perder tempo com isso, que ficaram a meio na sua execução e que vejo algum caminho possível de ser trilhado para que esses investimentos sejam concluídos. E isto, em grande medida, resulta da projeção nacional que Mogadouro ganhou, porque muita gente quis conhecer Mogadouro. Mogadouro é hoje uma cidade renovada, com todas as infraestruturas que uma cidade deve ter, com um parque desportivo que considero dos melhores do norte do país, e que, portanto, tudo junto, as pessoas que vêm a Mogadouro começaram a ganhar interesse por Mogadouro, e nomeadamente ao nível dos empresários, o que muito me deixa satisfeito, porque uma vez resolvido essa lacuna, que é uma lacuna que me ocupou durante muitos anos, com um sucesso relativo, neste momento estou esperançado e que vamos atingir finalmente o nosso objetivo de termos condições em Mogadouro para receber as pessoas, para que as pessoas possam partilhar da nossa gastronomia, da nossa paisagem, mas também terem onde ficarem, porque Mogadouro é um concelho com um vasto património, nomeadamente religioso e não só. Lembro apenas que Mogadouro, creio que é o único concelho que tem 2 castelos, portanto, mas tem uma paisagem extraordinária, e lembro a questão dos Lagos do Sabor, onde também iremos fazer alguns investimentos, como seja o Miradouro do Medal, e onde estamos preparados para avançar também com o Eco-Resort do Medal. Isso será durante estes próximos 4 anos? Já há alguma previsão para o arranque? Há alguma... Tudo vai depender muito da capacidade dos empreiteiros a apresentarem propostas aos concursos. De qualquer maneira, as prioridades são variadas. Portanto, já enquanto que no campo hoteleiro espero que os privados respondam, portanto, retirando alguma prioridade ao Eco-Resort, pelo menos a uma das componentes, mas também temos projetos importantes, como é o caso do museu, que tem financiamento, que vai para concurso, aliás, que vai iniciar a obra no curto prazo. Portanto, já falamos do Museu Territorial de Mogadouro. Museu Territorial de Mogadouro, um investimento de 2 milhões de euros, que tem o financiamento assegurado de 900 mil euros e que está adjudicado, portanto, e estando para visto do Tribunal de Contas. Portanto, um projeto pronto a arrancar. Mas também o Parque Biológico do Juncal, feito, portanto, que vai ser levado a efeito num espaço muito agradável, onde já temos as infraestruturas do complexo desportivo, onde já temos também o Centro de Interpretação do Mundo Rural, portanto, uma área de 12 hectares que vai beneficiar do investimento de 4 milhões e meio de euros, que num projeto que, no fundo, não chamarei de jardim zoológico, mas que, na minha perspectiva, irá acrescentar muito valor a Mogadouro, na medida em que estou esperançado que a visitação, que seja um projeto que traga visitação a Mogadouro, nomeadamente ao nível das escolas, ao nível no fundo, de quem visitar Mogadouro. Portanto, será sem dúvida um espaço agradável e interessante para visitar no futuro. Daí a importância das unidades hoteleiras que me referiu, mas deixe-me só voltar um bocadinho atrás. O antigo edifício do Ministério da Agricultura seria esse edifício transformado numa unidade hoteleira? Há já alguma informação para avançar neste sentido? A informação é que está a concurso, portanto, a cedência desse espaço pelo valor que custou à Câmara Municipal, e, portanto, tenho manifestações de interesse em concorrerem à execução de uma unidade hoteleira nesse local. Portanto, tendo-lhe sido dado um espaço de 6 meses para a apresentação do projeto e 2 anos para a conclusão da obra.
estou certo que dentro de 2 anos e meio, Mogadouro terá pelo menos uma unidade hoteleira. Portanto, é um dos objetivos para os próximos 4 anos. Exatamente. Naturalmente temos outros projetos, porque, como é o nosso slogan, Mogadouro não pode parar. E, portanto, para além do Parque Biológico de Juncal, temos um museu, mas estamos a concluir também aquilo que designamos por uma infraestrutura de apoio ao envelhecimento ativo que nós queremos disponibilizar para que também os adultos, a terceira idade, possa ter condições para ter uma vida saudável, fazer exercício, fazer, digamos, aquilo que é possível à terceira idade fazer. E, portanto, proporcionar, através desse equipamento, que no fundo nós começámos por designar por ginásio, mas que readaptamos e reorientamos para o envelhecimento ativo da população, uma vez que temos um ginásio também em funcionamento para os jovens. Outros projetos importantes também são os lançamentos dos concursos aqui de alguns projetos que já falamos, nomeadamente o Parque Biológico, o Museu, mas também... Muitos projetos. Há também a recuperação das bodegas do Roge? Que estão neste momento na contabilidade para cabimentar, estão carregadas e prontas para concurso público. Também um projeto de elevado valor, quer patrimonial, mas também ao nível da execução. Sairá ainda esta semana para concurso público, portanto é um investimento da ordem dos 2 milhões de euros, que vai ser associado também a um outro, que é a recuperação do Parque das Lajes, que a partir do início do segundo semestre irá também para concurso público. Também temos pensado, para além da recuperação de algumas infraestruturas ao nível de algumas freguesias, como seja a reabilitação de uma anexa da freguesia de Mogadouro, nomeadamente Zava, como seja a reestruturação do edifício da Câmara Municipal, que está financiado também e que vamos reabilitar. De igual modo, temos também financiado projeto aprovado para o concurso do Centro Interpretativo do Parque Natural do Douro Internacional, que irá ser levado a efeito onde hoje é a sede do parque, da antiga Casa dos Magistrados. Portanto, um conjunto de projetos, enfim, que nós assumimos, que fazem parte das nossas propostas que fizemos aos nossos eleitores e que, paulatinamente, irão ser implementados ao longo destes 4 anos, pese embora o facto de que alguns possam vir a ser terminados posteriormente. Presidente, muito obrigada por esta entrevista. São então as perspectivas para o próximo mandato de António Pimentel, autarca de Mogadouro. Pode acompanhar as restantes entrevistas na Rádio Brigântia, nas suas redes sociais e também no YouTube e igualmente no Jornal Nordeste.